travando agora. O segundo ponto dos 3 P's de serviços de Bitner é sobre processos. Existe uma discussão muito grande se os serviços eles podem ser ou não padronizados. Tá? Quando a gente pensa em produção de bens, existe um processo, um fluxo natural de realização das coisas. Né? Então, a matéria-prima, de onde ela vem, como ela vai ser processada, as etapas do seu processamento, primeiro se faz isso, segundo faz aquilo outro, tal. Então, existe uma lógica envolvida na produção e que essa lógica tem que ser seguida à risca. Né? Se um ponto dessa programação não acontece como foi planejada, você facilmente vai poder dizer que aquele produto está fora do padrão. Tá? O que se discute muito é até que ponto os serviços podem ser padronizados. Tá? Existe uma sequência de tarefas que precisam acontecer para que o serviço seja realmente executado? Usando a metáfora de Bitner, a metáfora do teatro, ela diz o seguinte: um serviço ele pode ter um roteiro e pode ter scripts. Isso vai depender do tipo de serviço. Quando ela fala em roteiro, ela diz o seguinte: o serviço ele tem uma série de regras mínimas que precisam ser cumpridos para que ele aconteça. Então, como uma peça de teatro, existem interações que são planejadas nesse roteiro e existem as etapas, né? O teatro tem, a peça ela tem, esqueci o nomezinho, atos, né? Uma peça de teatro tem atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, o serviço é mais ou menos assim. O serviço ele tem uma sequência que precisa ser seguida, uma sequência de tarefas ou de etapas que precisam ser seguidas. Como uma peça de teatro, existem serviços que são mais rígidos, ou seja, aquela sequência tem que se acontecer exatamente da forma que foi pensada, mas também existem peças de teatro que permitem a improvisação. E aí o prestador de serviço ou o ator tem a liberdade de improvisar. Um serviço acontece de forma semelhante. Vão existir situações em que as cenas, as etapas, os atos, elas precisam acontecer numa sequência da forma que foi planejada para que o serviço seja executado. Tá? Por exemplo, quando você faz uma viagem de avião, existe uma série de tarefas que precisam acontecer antes de você viajar. Você tem que chegar, você tem que despachar sua bagagem, você tem que fazer check-in, você tem que se apresentar no portão de embarque, você tem que apresentar seus documentos para poder embarcar no avião, você tem que sentar na sua poltrona com a numeração que foi definida. Existe uma série de coisas. Da mesma forma que o avião está lá, ele tem que ser abastecido, tem que ser inspecionado. Então, existe uma série de tarefas que precisam acontecer numa sequência planejada para que o serviço seja realizado. O piloto, quando está no avião, ele não pode dizer, vou cortar caminho, né? Eu mudei de ideia, eu não vou mais para tal canto, eu resolvi parar antes. Ele não pode fazer isso, ele tem que fazer exatamente da forma que foi prevista. Se você compra um voo e o voo está planejado para sair às 15 horas, o piloto não pode dizer, eita, cheguei 15 minutos mais cedo, vamos galera, vamos embora? Não pode, o voo tem que sair às 15 horas da forma que foi planejado. Então, assim, existem algumas coisas que precisam ser cumpridas, que precisam ser fiéis ao que foi planejado. E o roteiro vai definir esses elementos. Tá? No entanto, vão existir outros processos dentro do serviço que o prestador de serviço tem que ter liberdade de se adequar. Então, imagine que você está num médico e o médico vai fazer em você uma cirurgia. Simples. Você vai lá fazer uma cirurgia para tirar um sinal, por exemplo. Uma cirurgia que está planejada para acontecer em 30 minutos. Então, o médico foi lá, montou o roteiro do serviço dele, ele vai chegar, ele vai dar uma anestesia local, ele vai fazer o procedimento, vai suturar e vai liberar você. Só que no meio desse procedimento acontece um imprevisto. O médico ele não pode simplesmente dizer o seguinte, olha, sinto muito, eu não vou fazer nada além do que foi planejado. Meu roteiro do serviço hoje era tirar um sinal. Se embaixo desse sinal tem alguma outra coisa que não presta, o problema não é meu não, vai ficar aí. Eu só vou tirar o sinal que eu tinha planejado. Não dá. Então, assim, esse prestador de serviço ele tem que ter a liberdade de adequar a sua experiência àquele momento, àquela situação, àquela necessidade do consumidor. Então, o roteiro ele define os requisitos mínimos do serviço, que esses requisitos mínimos estão dentro daquele pacote que a gente chama de serviço esperado, tá? Ou de serviço básico, perdão.
Então, os requisitos mínimos do serviço, eles têm que estar construídos, definidos, detalhados no roteiro do serviço, tá? No entanto, o prestador de serviço ele tem que ter a liberdade de gerar alguns improvisos. Vão existir situações em que esses improvisos eles são bem-vindos e vão existir situações em que esses improvisos têm que ser, de repente, inibidos, né? Ou evitados. Vão existir algumas situações, no entanto, que o serviço ele vai ter algumas tarefas que são repetitivas. E essas tarefas elas são tão repetitivas que uma forma de torná-la menos cansativa e minimizar a chance de erros é a introdução de scripts para esses serviços. Um exemplo é atendimento de call center. Quando você liga a um call center, aquele atendente ele atende tantas pessoas por dia e ele tem que oferecer os mesmos serviços ou o mesmo atendimento para tantas pessoas, que a melhor forma que existe de evitar que aquele atendente esqueça algo ou faça algo fora do roteiro que foi planejado para ele é adicionar uma série de scripts na sua experiência de serviço. Então, quando você liga para o call center... Oi, Paloma. O que seria esse script? Script? Se no caso do manual... Não. Se a gente pensar na peça de teatro, o script é a fala do ator. O roteiro define... O roteiro define a sequência de cenas, tá? Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Não é isso? O roteiro define a sequência das cenas. Então, na peça de teatro, o roteiro vai definir a sequência em que as tarefas vão ter que acontecer. O script seria a fala do personagem. Então, é como se você definisse uma regra fixa para a realização de uma tarefa. Então, no caso de um call center, quando você liga para o call center, para que o atendente não fale com cada pessoa de uma forma diferente, cada vez que você ligar para o call center, o atendente vai atender da mesma forma. Sei lá, uma empresa não sei o que das quantas, fulaninho falando bom dia. Empresa não sei o que das quantas, fulaninho falando bom dia. Ele vai sempre usar a mesma frase de abertura para falar com todos. Oi, Elane, bom dia. Hã? Aí eu faço direto. Pois é. Então, a Elane está dizendo aqui que trabalhou na Oi, aí tem um roteirozinho, né? Então, a Elane deve conhecer vários scripts. Então, a ideia dos scripts não só são frases feitas e pré-definidas para a realização de uma tarefa, mas como a automatização de algumas tarefas. Então, por exemplo, a Elane pode... Rafa está dizendo que trabalhou na Claro. Então, o pessoal que trabalhou em call center, eu trabalhei em call center também, quando eu era estudante, na VASP, na antiga companhia aérea. Eu trabalhei em 1998. Então, assim, quem trabalhou em call center sabe mais ou menos como funciona isso. Então, você tem lá o roteiro, o script, ele não é somente uma frasezinha que tem que ser dita. Mas, por exemplo, quando você atende a pessoa, a Elane ou o Rafa que está contando que trabalhar em call center, você diz lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, bom dia. A próxima etapa da sua tarefa, ela só acontece se você inserir determinada informação. Então, depois que você dá o bom dia à pessoa, você vai ter que inserir lá, sei lá, por favor, senhor, informe seu número de CPF. Então, você só consegue ter acesso à próxima tela que vai oferecer o próximo serviço se você digitar o CPF da pessoa. A pessoa dá o CPF, você digita. Pois bem, agora eu preciso confirmar algumas informações. Diga para mim tal coisa, diga para mim tal coisa. Ou seja, você só avança no roteiro se você cumprir algumas tarefas que estão lá definidas de forma fixa dentro dessa programação. Isso é o que a gente vai chamar de script. Agora todo mundo é novinho, né? Agora todo mundo nasceu, todo mundo tem 15 anos de idade. Só porque eu falei em 98, agora cheio de gracinha aqui no chat. Né? Lembrarei disso com o fundo do meu coração quando eu estiver dando a nota de vocês. Então, eu tiro onda com o Jaelson, porque eu digo a ele o seguinte, quer saber o quão velho o povo acha que a gente é? Você pergunta o ano que os meninos nasceram e conta para eles o que você estava fazendo no ano que eles nasceram. Pronto. Eu entrei na faculdade em 97. Eu terminei ensino médio em 96, entrei na faculdade em 97. Eu formei em 2000. Então, eu estava me formando, vocês estavam nascendo. Absurdo isso. Enfim.
Bom deixar claro, só como parênteses, já eles são uns 30 anos mais velhos que eu, tá? Então, tudo bem. Então, assim, os scripts, eles são regrinhas que são definidas de forma fixa dentro da experiência de serviço. Tá? Isso são maneiras de tentar evitar que o prestador de serviço fuja da obtenção de algumas informações chaves ou deixe de realizar tarefas que são fundamentais para aquela experiência de serviço. Tá? Então, dentro da metáfora do teatro, o processo de planejamento de programação de um serviço, ele pode estar atrelado à construção de um roteiro, ou seja, a definição de cada cena, a definição de cada etapa e a sequência das etapas, ou a definição de um script, que são pequenos processos que são engessados, que são amarrados. Né? Jéssica está dizendo que são meios de padronização de um serviço, são tentativas de padronização de um serviço. Né? Isso é a grande discussão, se é possível ou não padronizar um serviço. Como eu falei para vocês, existe uma enorme heterogeneidade. Então, por mais que eu diga que todos vocês, na hora que atendem um telefone no call center, devam seguir um script, claro, não sei o que, bom dia, fulano, meu nome é fulano, bom dia. Por mais que eu mande vocês seguir aquele script, você vai falar aquela frase 50 vezes em um dia, ela não vai ser dita da mesma forma. Vai ter momentos que você vai falar com mais alegria, vai ter momentos que você vai falar com mais cansaço. No começo do dia, talvez você esteja com sono, no meio do dia você esteja animado, no final do dia você está doido para ir embora. Pode ser que você tenha tido um excelente atendimento agora e esteja feliz no seguinte, é aquela história da continuidade que a gente já falou. Pode ser que você tenha tido um atendimento péssimo agora, que a pessoa que lhe tratou mal, lhe xingou, enfim, e aí no atendimento seguinte você não vai estar bem, você vai estar chateado, então você não vai tratar a pessoa com o mesmo jeito. A pior ligação que tem é quando falta 5 minutos para você largar. Eu sei e disso. que o cliente liga com todo o amor e carinho do mundo para falar mal de alguma coisa que aconteceu. Eu sei disso. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu trabalhei em controle de qualidade de call center. E a gente fazia monitoria, né, escuta de ligação e tal. E era bem isso. Quer pegar o povo fazendo besteira, escuta as ligações da saída. Assim. Faltando 5 minutos para largar, todo mundo derrubando a ligação, querendo ir embora. É bem isso. Então, assim, o que dentro dessa lógica, eu posso pensar na construção de um roteiro e na definição de um script. Não, o script ele não é obrigatório, tá? Ele é um complemento ao roteiro. Agora, o roteiro ele é essencial. Então, é fundamental que, durante o processo de planejamento de um serviço, como eu já tenho aquilo que eu chamo de serviço básico, esse serviço básico ele tem que ser pensado dentro do roteiro. Então, quais são as etapas, ou quais são as cenas, quais são os atos que precisam acontecer e em que sequência isso precisa acontecer para que o serviço seja bem executado. Tá? Vocês podem pensar isso em qualquer experiência de serviço. Se você vai num restaurante, por exemplo, existe um roteiro. Você chega, o garçom talvez lhe receba, o médico lhe receba, leve para uma mesa. Na mesa vai chegar o garçom, vai lhe entregar um cardápio. Esse garçom é orientado, de repente, a lhe oferecer uma bebida logo na chegada. Depois ele traz o cardápio de comida, você vai fazer seu pedido. Esse pedido vai ser entregue lá na cozinha, a cozinha vai preparar o pedido, leva 20 minutos, depois o garçom pega, ou seja, existe uma sequência de tarefas. A coisa não é feita de qualquer jeito. O garçom não pode atender cada pessoa de um jeito que ele bem entender ou de uma forma diferente. Existe um roteiro. Tá? Então, esse roteiro ele faz parte do processo de planejamento de serviço. Ele é fundamental para que a experiência seja bem percebida pelo consumidor. Tá? Para fechar essa discussão, existe o que a gente chama de evidências físicas. O que são as evidências físicas? É todo o ambiente que compõe a experiência de serviço. Tá? O ambiente que compõe a experiência ele deve estar em conformidade, em sinergia com o serviço. Tá? Imagine que você chega a um restaurante japonês. Qual é o ambiente físico que você espera encontrar lá? Né? E quando a gente fala em ambiente físico, a gente está falando em iluminação, em cores, em decoração, em móveis, né, em design, na apresentação das pessoas. Tudo isso faz parte da construção do ambiente físico. Né? Então, é importante que haja uma conformidade, uma sinergia entre o serviço que está sendo oferecido e o ambiente onde esse serviço está sendo oferecido. Então, como eu falei, eu chego, abro um restaurante de comida japonesa e aí convido vocês a visitar meu restaurante. Na hora que você chega no meu restaurante de comida japonesa, está tocando forró. Você vai achar estranho.
Você pode até gostar de forró, mas você vai achar estranho. Você acha que existe alguma coisa estranha nessa construção de ambiente, né? Ou de repente eu chego para vocês e digo que meu restaurante é um ambiente informal, aí vocês chegam lá vestidos de roupa informal e quando vocês chegam está todo mundo de terno e gravata dentro do restaurante. Então você já imagina que também existe alguma coisa estranha. Paloma, cara de batata. Tá vendo? Já estão te xingando, Paloma, aqui no chat. Então, assim... Eu tava pensando aqui que esse restaurante aí, que é chinês, que toca forró, acho que esse restaurante devia ter sido aberto por mim, porque isso é bem minha cara. Pois é. Doido, pensar uma coisa e fazer outra. Exato. Então, isso numa experiência de serviço é estranho. Então, assim, o ambiente ele tem que estar em conformidade com a experiência que está sendo oferecida. Imagine que você vai a um dentista e o consultório do dentista fica no meio de um corredor do supermercado. Então, assim, vai ser estranho, né? Ou eu, de repente, vou oferecer uma aula para vocês e a aula vai acontecer no meio do estacionamento da faculdade. Vai ser estranho. Não que o serviço não deixe de ser realizado, ele pode até acontecer, mas o ambiente físico onde o serviço está acontecendo, ele faz parte da experiência do consumidor. Ele compõe a experiência do consumidor. Ele pesa na percepção que o cliente vai ter sobre aquela experiência. Lembra que a gente falou sobre o contínuo bem-serviço? Que no caso de uma experiência de serviço, os elementos físicos eles se tornam agregadores de valor. Então, é essa lógica que Bittner reforça. É preciso pensar um ambiente que esteja em conformidade com a experiência de serviço. Tá? E esse ambiente ele tem que oferecer ao consumidor e ao prestador de serviço uma experiência prazerosa. O ambiente ele tem que ser pensado para que seja confortável ao consumidor, mas que seja funcional ao prestador de serviço. Então, imagine que a gente chega na sala de aula e a sala de aula agora, em vez de ter aquelas bancas que vocês sentam para estudar, tem um monte de aquelas poltronas do papai, né? Aquelas bem confortáveis que vocês esticam as pernas. Ia ser massa, ou não, né? Porque depois de 20 minutos eles iam estar todos dormindo, né? Então, assim, ia ser confortável para vocês, mas ia ser disfuncional para quem presta o serviço. Eu ia ter que me esforçar 3 vezes mais para conseguir ter a atenção de vocês, porque senão vocês iam estar dormindo durante a aula. Então, é importante pensar esse ambiente para que ele esteja dentro de consiga construir uma experiência favorável ao consumidor. Joia? Isso. Vai pegar o ônibus, Gil? Vai não. Vai não. Olha, esse povo... Aí, quando reprova, diz que o professor é ruim. Né? Ah, o professor é ruim, o professor não sei o que, tal. Não sabe por que foi que reprovou. Enfim. Bom, era isso. Já 9h40, né? Vocês já deviam estar realmente perturbando para ir embora. Eu vou... Semana que vem a gente continua, a gente vai falar sobre qualidade em serviço. E esses dias eu vou tentar me organizar para amanhã eu botar a atividade de vocês que eu tinha prometido, né? Vocês vão ter 15 dias para poder fechar a atividade, porque a gente combinou que semana que vem a gente tem a aula de fechamento, né? Falando sobre qualidade de serviços. E daqui a 15 dias vocês vão fazer a apresentação. E aí vai ter que apresentar, tá? Todo mundo escovar os dentes, lavar a cara, pentear os cabelos, para botar vídeo aqui e a gente fazer a apresentação de encerramento da disciplina. Esse trabalho que você vai fazer, a gente que vai escolher os grupos ou o senhor vai escolher? Me desculpa, é porque na outra aula eu estava meio grog. Aí eu não... Não, eu vou deixar, eu tô bonzinho, vou deixar vocês escolherem os grupos. A gente vai definir só a quantidade de pessoas. Mas isso aí vai ser definido quando o senhor colocar lá para a gente ver, né? Isso. Eu vou colocar lá grupos de até, sei lá, 5 pessoas. Aí vocês vão lá na parte de comentário e vão informando seus grupos. Esse trabalho está valendo quanto da prova? Depende. Vai depender do meu humor. Ô, professor, o vídeo a gente vai gravar para enviar ou vai ser ao vivo? Vídeo, a apresentação. Jéssica. A apresentação ao vivo, lógico. Estaremos todos aqui reunidos, vocês lindos, loiros e maquiados, aí do outro lado, e vão fazer a apresentação. Entendi. É? Tá bom. Só assim vocês deixam de se esconder.
Zé tá dizendo que não gostei. Zé, veja o Bem lado que, bom. bem que a gente poderia gravar o vídeo e mandar ele gravadinho, bonitinho, né? Lógico que não. Vocês têm que pagar o mico aqui, todos ao vivo. O Tá bom. importante é Ele não isso. quer Professor, aparecer porque ele tá com raiva do barbeiro. Aí ele não foi pra lá e esse dia da quarentena, não. cada Rafa, grupo vamos vai definir essa ter semana. tempo para fazer? Oi, Moisés. Cada grupo vai ter um tempo estabelecido Isso, para se para apresentar? apresentação, exatamente. Nós vamos ter talvez 7 ou 8 grupos. Então, a ideia é que cada grupo tenha aí uns 15 minutos para apresentar. E aí o que eu tinha combinado na aula passada é que a gente vai tentar fazer isso num único encontro, tá? Vai depender naturalmente da quantidade de grupos que a gente fez, que a gente defina. Se não der para fazer tudo num único encontro, a gente faz em 2 encontros. Então a gente teria a aula da semana que vem e a aula de hoje é 15 para poder fechar. Como a gente não vai ter, aliás, eu acho que vai ter segunda chamada. Eu vou ter que ver como é que vai ser a segunda chamada, porque isso entraria na semana de segunda chamada. Mas aí eu vejo depois com o Jonas como é que vai funcionar a segunda chamada. Então, a gente faria todo mundo daqui a 15 dias, na verdade, né, no dia 3, ou se não der para todo mundo apresentar dia 3, a gente faz dia 3 e dia 11, eu acho. Deixa eu ver se é 11 mesmo. Dia 3, dia 10. Então, se não der para todo mundo fazer dia 3, a gente faz dia 3, dia 10. Uma parte dia 3, uma parte dia 10, e vocês fazem a apresentação do trabalho. A ideia é que esse trabalho valha 6 pontos, viu, Paloma? E a gente faz 4 pontos com exercício online semelhante àquilo que a gente fez na primeira vez. Tá? Eu mando para vocês. O professor, e esse exercício não seria dia 10? Esse exercício não seria dia 10, não? Mas aí eu vou deixar ele online para vocês responderem. Posso deixar ele até dia 10. Ah, tá, vai ser online, né? Isso, Tá bom. isso. Porque a gente não tem como fazer o trabalho em si, o exercício presencial. A experiência que a gente tentou fazer foi bastante conturbada e não deu tempo de finalizar. Então, eu prefiro deixar o exercício online para vocês responderem, porque a ideia é que a gente tenha nessa avaliação 2 momentos. O momento do trabalho em grupo e o momento individual. Então, vocês vão ter a apresentação do trabalho em grupo, né? Que aí, enfim, a gente vai definir os critérios para que vocês sejam avaliados, e vai ter a apresentação, o trabalho individual, né? Cada um vai fazer seu exercício individualmente, e eu posso deixar a entrega até o dia 10. Quando o senhor postar o exercício, o senhor vai avisar a gente, né? Lógico, lógico. Vai estar lá no Google, né? Então, assim que eu botar lá no Classroom, vocês vão receber a mensagem. Mas eu vou tentar resolver isso. Oi, Paloma? A gente não vai ter prova, né? Vai não. Não tem como fazer prova. Eita glória, Jesus é bom, viu? É nada, vocês não sabem, vocês não tem noção do que vai vir de trabalho aí. Zé tá feliz, Zé tá indo, Zé. Pior que o doido é iludido. Fica feliz não, Zé. Tudo vai piorar quando você vir o trabalho que eu vou mandar. Ô, professor, e esse exercício, a gente vai poder refazer ele quantas vezes quiser, como o último que a gente fez? Não, Moisés, dessa vez não. Vai ser algo mais objetivo. Não vai ser como foi o Kahoot, por exemplo, não. A ideia é a gente vai tratar sobre esses assuntos que a gente está discutindo, e aí vai ser esse exercício. A ideia do trabalho em grupo é que seja um trabalho mais prático. Então, eu vou dar para vocês um estudo de caso, vocês vão tentar resolver essa situação do problema daquela empresa, utilizando os assuntos que a gente está discutindo aqui sobre gestão de serviços e qualidade de serviço. O trabalho que vocês vão fazer individual, ele vai ser mais teórico. Então, vai ser em cima desses conceitos que a gente está discutindo. A ideia é que vocês assistam às aulas, eu posso, de repente, disponibilizar mais algum material de apoio, caso vocês queiram, e aí vocês vão entrar lá e vão responder as questões que eu vou colocar para vocês, mas vai ser algo mais teórico, e dessa vez sem esses retrabalhos todos. Vocês se preparam e fazem uma atividade só. Massa? Entendi. Combinado. Valeu, professor. O Paulo já está aqui chorando, dizendo misericórdia, nada tão ruim que não possa piorar. O Marco já está triste, fique triste mesmo. Melhor que isso, só quando a quarentena acabar e eu voltar para aula. Só isso. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Porque esse negócio de aula EAD é muito moderno para mim. Pois é. Povo de interior é assim mesmo. Também acho, Paloma. Pois é. Meninos, bom revê-los. Quer dizer, só a Paloma que eu vi, vocês estão todos escondidos aí. Muito velha. Oi?
Já Ellison fala que ele é muito, muito velho. Eu Mas sou ele muito, mas ele é velha. muito, assim, muitos antes. Ele passou pela gripe espanhola lá de 1924. Então, assim, ele é bem isso. Então, senhores, vamos falar com vocês. Cuidem-se, juízo. Palomas melhora. E esses dias eu boto para vocês exercício e a gente vai conversando. Beleza? Tchau para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, galerinha. Tchau. Beijo.